2 Timóteo, capítulo 4. Versículo 1. Isso aí é judiação você fazer comigo. Alguém pode pegar aqui, eu vou pegar e vou sair caindo para dar uma volta. 2 Timóteo, capítulo 4. Versículos de 1 a 5. Eu vou pedir a algum irmão que tenha o desejo de fazer essa leitura, coloque de pé, espere o microfone chegar. O Florivan já está ali atento com o microfone. Eu só não queria essa briga que está tendo aí, porque um quer ler, o outro também quer, fica nesse negócio. Vocês são irmãos, não precisa brigar para ler, não. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5. Bem com calma, Jô, não tem pressa. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação, pelo seu reino. Prega a palavra e insista, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cessar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiro nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mais? Amém? Amém. Vamos embora, continua aí os 5. Continua. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suportas as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Aleluia, glória a Deus. Quem quer orar aí, agradecer a Deus por esse tempo, por esse irmão que está ao seu lado, por esse irmãozinho que está à sua frente aqui? Quem quer louvar o Senhor? Espera aí, Zé, deixa eu chegar aí. Glória a Deus. Pai, nós louvamos e te agradecemos, ó Amém. Deus, pelo Glória esse a maravilhoso Deus. dia que o Senhor nos deu hoje. Somos gratos, Senhor, pela tua presença sobre as nossas vidas, pelo teu cuidado, pelo teu amor que é infinito, ó Deus. Glória a Deus. Queremos colocar, Senhor, cada vida aqui na tua presença, Senhor. A vida daquele também, Senhor, que vai trazer a tua palavra, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando cada pessoa que está aqui, Pai. Que a tua presença possa estar constantemente neste lugar, Senhor. E que cada um de nós, Senhor, podemos estar rendido à tua palavra, Senhor. É que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, sexta-feira nós falamos sobre não amar o mundo. É interessante que nós temos falado sobre a irreverência da igreja atual, né? A igreja dos nossos tempos. Vamos chamar de igreja todas as pessoas que congregam. Não vamos chamar os salvos, lavados no sangue do Cordeiro, porque nós não sabemos nem quantos são e nem quais são. Correto ou não? Vamos falar que todos são igreja. Nós temos notado uma irreverência muito grande. Nós temos notado também que as pessoas não têm tido fidelidade e zelo com a palavra. Muito pelo contrário, têm tido descaso com a palavra. Hoje você nota que o tema das igrejas são outros temas, senão não o evangelho. A pessoa fala, o evangelho eu já sei tudo sobre o evangelho. Então você é um Deus. Porque nós nunca saberemos nada sobre o evangelho. Mas o evangelho é Cristo morreu por nós. Também é o evangelho. Mas tem muito mais coisa aí. E se nós soubéssemos mesmo o evangelho, nós não tinha essa vida tranquila de crente, relaxado, né, muitas vezes, que nós temos hoje. Se nós entendêssemos um pouquinho do evangelho, a nossa vida seria outra. Correto ou não? Então nós temos visto aí o descaso com a verdade. Nós temos visto também que a paixão pelo mundo tem feito com que pessoas abandonem o ministério, ou então, para ficar no ministério, elas mudem essa verdade e coloquem a carnalidade no ministério. Então, nós temos visto aí ministérios totalmente carnais. Por exemplo, dificilmente um pastor vai chegar
para um povo e vai dizer: arrependam-se e creiam no Evangelho da graça. Por que ele não vai falar dessa maneira? Porque ele fala: se eu falar isso, o povo vai embora e eu não vou ter esse povo junto comigo. Então eu vou esconder essa verdade. Então eu vou falar um outro tema: 5 passos para ser um vitorioso. 4 passos para aceitar Jesus. 3 passos para um casamento feliz. 2 passos para chegar à plenitude. Mas nunca arrependam-se e creiam no Evangelho. Sendo que a única mensagem que pode tirar um homem do pecado e colocar sob a luz é o Evangelho, o arrependimento, a vida em Cristo Jesus, nos voltarmos para Cristo Jesus com todo o nosso coração. Então vocês notem que os ministros, ou eles abandonam o ministério, ou eles tornam o ministério carnal. Então por que você vê hoje as músicas contemporâneas do mundo dentro da igreja? Porque é o jeito de eu levar os jovens para dentro da igreja. Aí você vê os caras plantando bananeira no púlpito, parecendo metade da cueca, e tô ligado, tá bom. E aí está todo mundo alegre. A mãe vai estar alegre porque o filho dela está dentro da igreja, do templo. Mas a mãe e o filho estão fora de Cristo. Por quê? Adotaram a carnalidade para tentar todos ficarem dentro da chamada igreja. Aí você vê o pastor não falando sobre o arrependimento. Por quê? Fulano vai trazer o marido que não é crente, fulano vai trazer o marido que não é crente, fulano vai trazer a esposa que não é crente, o filho que não é crente. Então não fala de pecado, não. Não fala de pecado. Olha, não fala sobre o relacionamento homossexual, não fala sobre a mentira, não fala sobre o roubo contra o teu irmão, não fala esse tipo de coisa, não fala contra a idolatria, não, senão nós vamos perder as pessoas. Mas a única coisa que pode libertar essa pessoa é o Evangelho. E o Evangelho não aceita o relacionamento homossexual. O Evangelho não aceita a comilância, né? A gula, né? O Evangelho não aceita mentira. O Evangelho não aceita a idolatria. O Evangelho não aceita a bebedice. O Evangelho não aceita isso. Ele é contra essas coisas. Porque tais pessoas não herdarão o reino dos céus. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Está bem explícito lá. Mas você está discriminando. Não estou discriminando. Eu sou crente, eu sou cristão, eu creio que a palavra de Deus é minha única regra de fé, e essa é a palavra de Deus, e que ela está escrito aqui: se Deus odeia, eu preciso odiar também, se Deus ama, eu preciso amar também. Então essa deveria ser a nossa pregação, mas então nós estamos querendo agradar. 5 passos para tirar o demônio. Você tem que saber se ele é Exu, caveira, se ele é sandalinha de prata, se ele é... Isso aí virou uma bagunça. Isso aí virou uma bagunça. Nós precisamos ter Cristo nas nossas vidas e Ele vai nos dirigindo. Meus irmãos, o que eu quero aprender aqui? Eu quero aprender e quero tentar passar para vocês. Precisamos de uma volta urgente à palavra de Deus e à prática da palavra de Deus. Precisamos urgentemente voltar à palavra de Deus. Olha, quando eu era pequeno, isso faz muito tempo, acho que nascido aqui só o pastor Gerson nessa época, e o Samuel. Nós víamos que as pessoas odiavam crente. Correto ou não, pastor Gerson? O senhor mesmo odiou crente, né, pastor Gerson? Muito, né? Pecador, miserável. Por quê? O crente era uma referência, correto ou não? Não era uma referência? Primeiro que ele já andava diferente, se portava diferente. E ele chamava ele de habitolado, alguma coisa assim, não é? A minha mãe contou uma vez numa reunião do Compass, ela pegou aquele jeitinho dela da palavra: quando ia um pastor na fazenda, nós mandávamos matar aquele frangão caipira mais lindo que tinha, preparavam uma mesa, porque nós honrávamos o pregador da palavra quando ele chegava na fazenda. Já ouviram falar disso ou não? Por quê?
também havia seriedade na palavra de Deus. Hoje, não há seriedade na palavra de Deus. Pastores não pagam, pastores adulteram e vivem a prática. Não é que não pagou uma vez, depois se arrependeu, não é que adulterou uma vez como Davi, depois se arrependeu. É que eles vivem a prática da mentira, pregam para os fiéis, mas fazem as mesmas práticas que eles pegam contra. Então perdeu essa reverência. As pessoas olham para o pastor e não vê autoridade na pregação dele. Por quê? O mundo espiritual é um mundo diferente, não é verdade ou não? As pessoas notam, né, que o cara está falando uma coisa que ele não faz. E quando a gente fala que a gente não faz, nem os nossos filhos creem na gente, não é verdade ou não? Nem os nossos filhos aceitam a nossa exortação. Por isso eu falo para minha esposa, tem que vir para o culto. Porque os nossos filhos vão ver a gente vir para o culto. Por isso que eu falo, temos que andar certo, temos que dar um bom testemunho. Temos que andar lá fora como se a gente estivesse andando dentro do templo, não é verdade ou não? Porque os nossos filhos estão olhando, é a nossa ação, não só as nossas palavras. E muitas vezes, até falei uma vez com a Adriana isso lá na cela, falei, às vezes eles ficam confusos, Adriana, porque a gente fala uma coisa, mas apoia eles fazerem outra, e depois eles falam, mas que Cristo, que é o Cristo que eles servem? Às vezes a gente está firme aqui, depois a gente se esmorece aqui, não foi isso que a gente falou isso numa cela? Então nós precisamos voltar à palavra de Deus. E o texto ele começa dizendo que a nossa irmã Jo leu, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Ordeno-te, exorto-te, uma ordem ou uma diretriz obrigatória. A palavra de Deus não é essa democracia que o povo pensa. Cada um faz o que quer, então a igreja vira essa bagunça. Nós temos que deixar a oportunidade para a irmã que ela gosta de um jeito. Aí nós temos que dar oportunidade para o irmão que ele gosta de outro jeito. Aí nós temos que dar oportunidade para o irmão que está visitando porque ele gosta de outro jeito. Aí vira uma bagunça o culto de adoração, Senhor. Ele não tem mais uma direção. Que Cristo não é mais o centro. O centro é o ego dos nossos irmãos. Então, o pastor está pregando, a irmã, eu estou ouvindo aqui, tem um negócio aqui que Deus está me falando. O pastor tem que parar de pregar e sentar para a irmã dar o testemunho dela. Aí virou uma bagunça. Não tem uma direção correta. Não tem mas isso é espiritual, será? Será que é? Está lendo a palavra, está explicando a palavra. Você acha que Deus vai contra a palavra que Ele está mandando falar? O próprio Deus vai falar, não, para de falar a palavra, que a irmãzinha vai falar o que ela sente. Será que nós estamos entendendo isso? Exorto-te, na presença de Deus. Por que ele fala na presença de Deus? Porque é o nosso Deus onisciente que vai julgar todas as coisas. Então eu te exorto na presença de quem? De Deus, que sonda os corações. Que a palavra não nos chegou à boca, Ele já conhece toda. Que Ele nos conheceu quando nós éramos substância informe, um embrião recém ali formado, né? Ele sabe tudo das nossas vidas. Se nós vamos no mais profundo abismo, Ele está. Se nós vamos no mais alto monte, Ele está também. Então é perante esse Deus que eu exorto a igreja, que eu exorto Timóteo, que Ele exorta nós aqui hoje que estamos diante dessa palavra. Isso traz uma responsabilidade aos cristãos. Quando nós lemos a palavra de Deus, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, nós tínhamos que tremer. Meus irmãos, nossos cultos hoje, eles não têm esse impacto da palavra. Eu estava conversando com a Fabiana, com a Santos, com a Israel ontem no estacionamento. A gente sai de um culto para comer pizza. Os pastores, né, saem de um culto, vai para comer pizza. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de um Deus santo, poderoso e maravilhoso. As coisas que foram cantadas aqui são louvor ao Senhor. As coisas que foram faladas aqui é para moldar o nosso coração o caráter de Cristo. Nós fomos exortados com a palavra de Deus. Parece que quando nós saímos daquela porta, tudo isso acabou. Nós vamos para o deleite desse mundo. Nós estamos tudo fitness, né? Olha eu, pastor Gerson, fitness. Nós precisamos de comer, nós precisamos de absorver. Por quê?
Será que não era para nós ir para a oração? Será que não era para os irmãos falar, pastor, não fecha o tempo, não, deixa eu ficar aqui. Eu preciso orar mais um pouquinho. Eu preciso meditar naquilo que foi dito, aquilo lá moeu meu coração. Eu não posso, eu não consigo ainda caminhar até o estacionamento. Porque a palavra não tem tido impacto nas nossas vidas. Eu durmo tranquilo, até babo, depois do culto. Eu adorei aquele, único digno de louvor e adoração, amém por isso. Mas aquele que tem, pela sua voz, tudo acontece. Ele cria a partir da sua palavra. Ele ministrou a verdade na minha vida através da sua palavra. E eu saio daqui como se nada tivesse acontecido. Com fome das coisas desse mundo e não com as coisas de Deus. Aí eu já até combinei com os irmãos, depois do culto, nós vamos fazer uma canjicada lá em casa. Não é assim? É assim nos nossos dias ou não? Porque a palavra me machucou demais. Então tem que comer canjica para melhorar isso. Meus irmãos, qual que é a diferença que Deus tem feito nas nossas vidas? Eu quero uma palavra que me leva para cima. Essa palavra te leva para cima, para o céu, pela eternidade. Mas precisa pregar a verdade, precisa parar com essas pregaçãozinhas que nós estamos vendo por aí. De ajeitar o ego de crente. O ego é feito para nós matar. E não para nós cultivar. Nós temos que matar o nosso ego e não cultivar o nosso ego. Nós temos que sair daqui confrontados pela palavra de Deus. Porque todo dia nós pecamos. Correto ou não? Todos os dias eu e você pecamos contra Deus. E nós deveríamos desejar a santificação em Cristo. E ela vai acontecer durante toda a nossa vida. Se nós buscarmos no Senhor, a própria palavra irá nos santificar na palavra. E nós seremos mais conformados a Cristo. Meus irmãos, nós temos que olhar que Ele chama essa exortação na presença do Senhor, porque nós estamos sob o constante olhar e avaliação do Senhor. Meu Deus é bom, tudo que eu falar eu entendi. Não tem problema, Deus sabe. Não, não é assim não. Deus, se Ele não quisesse um tipo de culto, Ele não tinha escrito aqui. Se você ler Salmos, maravilha, não é? Preparação, não é? Mas é ensinamento quem é Deus, é ensinamento de quem é o homem miserável e pecador, é ensinamento que Deus é grande, poderoso, é majestoso, mas eram cânticos também para adorar o Senhor, correto? Então nós precisamos voltar para a palavra de Deus, e é isso que Paulo está falando. Ordeno-te, eu estou te dando uma direção e uma ordem que você vai ter que seguir do jeito que eu estou te falando aqui, porque Paulo estava inspirado pelo poder de Deus. Segundo, ele começa então a dizer o que ele espera de Timóteo e o que ele espera de nós. Prega a palavra. A palavra é Cristo. Tem uns pregadores, esses dias eu ouvi um pregador falando assim: você é um crente de visão baixa, você é um crente de visão alta, e todo mundo, onde está isso na Bíblia? E esse crente, esse pastor vai lá para os Gideões e ali ele prega e em 10 horas tem 400 mil acessos, crente de visão baixa e de visão, eu não sabia nem que tinha isso. Precisa pregar é Cristo. Prega a palavra de Deus escrita e revelada, é a verdade, a única verdade que nós temos que pautar a nossa vida. E essa palavra normalmente ela vai confrontar conosco, porque o nosso coração é tendencioso para o mal. Meu irmão, você pode falar que você não dá moral para a tua carne, não? Quanto tempo você ora? A tua carne gosta de oração? A minha não gosta, é uma luta. Tem dia que eu ajoelho aqui nessa cadeira, quando eu já viajei em algum outro lugar, menos na oração. A minha carne, eu tenho que falar: Senhor, tem misericórdia. Então eu preciso da palavra. Eu preciso da verdade de Deus revelada. Prega a palavra. Então o que Jesus falou na sua palavra? É isso que eu tenho que falar. Para de inventar coisa, para de descobrir coisa nova na palavra. Quanto pastor eloquente que a gente fica assim,
Uma vez eu fui com a pastora Joelma numa pregação do Compaz. Pregou um pastor, a pastora falou, maravilha. Eu falei, pastor, é caloteiro, viu? Não paga os outros. Lembra disso, pastor? Lembra disso, pastor? Não é possível. Eu falei, vai nessas conversas de palanque, não. Foi ou não foi, pastor? Bom de lábia, né, pastor? Caloteiro. Quem forneceu o material para a casa dele, para receber, ó, teve que suar a camisa. Casão, coisa chique. Então esse homem não pode pregar a verdade. Porque ele não vai conseguir, vai rolar, vai entortar os dedos, entortar a boca, e vai cair ali endemoniado. Aí tem que fazer um discurso diferente. Tem que tirar alguma coisa que ele julga que é nova da palavra. Como é que Jesus pregou? E deu exemplo da natureza para mostrar o poder do Pai. Deu exemplo de alguma coisa que nós conhecemos para mostrar o amor de Deus. E como é que ele pregou? Diz a palavra que ele não murmurou, que quando ele foi afrontado, ele recebeu a afronta sem reagir da nossa maneira. E ele foi obediente até a morte de cruz. E ele morreu em favor de todos? Não, em favor de muitos. Muitos por quê? São muitos que vão para o céu? Não, muitos por causa de uma geração, de várias gerações. Mas são poucos os que estarão na glória do Senhor. Mas é isso que é a palavra de Deus. É o que Jesus falou, é o que Jesus nos mostrou através da sua pessoa. Então nós temos que pregar a Cristo. Meu irmão, prega a palavra. O homem pecou. Jesus vem para reconciliar o homem com Deus. E Jesus morre pelo meu e seu pecado. Precisa de coisa mais gloriosa que essa? Precisa? Não precisa. Por que nós estamos tentando inventar uma mensagem? Oi? Enfeitar o pavão, como diz o pastor Gerson. Não dá para enfeitar o pavão é lindo. Se deixar algumas mulheres aí, vão pendurar um chocalho, algumas coisas, né? Alguns homens também, pendurar aquele chapeuzinho de cangaceiro, né? Pendura no coisa do carro. Mas está errado. Existe maior demonstração de amor do que essa? Deus enviar o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Ele se fez pecado em nosso lugar, mesmo sem jamais ter pecado. O Evangelho é glorioso. Cristo é maravilhoso e é suficiente. Nós precisamos voltar à centralidade na palavra de Deus. Nós precisamos que o nosso culto tenha Jesus como centro. Eu não tenho que agradar a mãe do fulano, o pai do fulano, ciclano, beltrano, visitante. Eu não tenho que agradar ninguém. Nós temos que agradar a Cristo. E o culto é para o Senhor e não para o homem. Então prega a palavra. Como que eu devo pregar? Com urgência. Por quê? Porque as pessoas estão morrendo sem Cristo. As pessoas estão morrendo sem Cristo. E se as pessoas estão morrendo sem Cristo, elas vão para o inferno. E se elas forem para o inferno, não haverá saída do inferno. E pelos séculos dos séculos elas estarão lá, porque pelos séculos dos séculos elas serão rebeldes ao Senhor. Tem uma doutrina aí que diz que o Espírito Santo vai ser tirado e o povo vai se converter. Eu não sei como é que vai se converter, eu não creio nessa doutrina. Como é que eu vou me converter sem o Espírito Santo? Com o Espírito nós já estamos meio rebeldes, né, irmã? Como é que eu vou me converter? Então vai vir, Jesus vai retirar o Espírito Santo, e aí nós vamos converter que jeito? Ele que me convence do pecado, da justiça e do juízo. Não deram ouvido aos profetas, então não adianta mandar outro, não. Agora eu quero falar para vocês uma coisa. É urgente a palavra de Deus? É, porque dentro da igreja a maioria está perdida hoje. E eu quero falar da Igreja Batista do Kennedy. Eu sei, vocês sabem, mas a gente ouve e vê os testemunhos. E eles estão totalmente fora da palavra de Deus. Ah, irmão, mas eu nunca errei perto do Senhor, não. Talvez eu não erre perto de você. Bom, eu erro, né? Porque eu estou aqui muito falando, muito errando, né? É muito mais fácil vocês acharem em mim, mas vamos supor que nem eu erre, nem vocês.
Mas nós não conhecemos a nossa vida devocional. Eu não conheço a sua e você não conhece a minha. Eu não conheço o apreço que você tem pela palavra quando você vai trabalhar e resolver os seus problemas, e se eles estão resolvidos de acordo com a vontade de Deus, correto ou não? Então só o Senhor sabe. Mas se nós nos compararmos com testemunhos aqui desses homens chamados de heróis da fé, do capítulo 11 de Hebreus, como está o nosso testemunho perante esses homens? Frágil, fraco ou inexistente? Então eu queria que você olhasse isso. Um dos maiores problemas nossos é nós olhar para nós mesmos e avaliarmos a nossa espiritualidade, avaliando a nossa vida. Então não tem nenhum padrão. O nosso padrão deveria ser Cristo, não é verdade ou não? Então sempre eu vou achar que eu sou um miserável e eu vou achar que Cristo é perfeito. Mas se eu for olhar para dentro de mim mesmo, eu vou falar até que eu sou um cara bom. Eu chego cedo no culto, eu ensaio, eu faço abertura, eu faço isso. Eu sou bom, não é verdade? Agora, e quando nós deixamos de ser o padrão e nós olhamos para Cristo Jesus, para a sua palavra? Como nos encontramos? Urgência na palavra do Senhor. Segunda, preparação, meus irmãos. Não é decorar versículo, é meditar dia e noite na palavra do Senhor. Você pode pegar um versículo sem contexto e fazer uma seita, correto ou não? Ou uma heresia. A Bíblia é a mãe de todas as seitas. Eles pegam um versículo e fazem um pensamento. Não é verdade ou não? Até como é que chama aquele povo que tem um espadão, que tem na cidade aí, que tem umas catedral grandes aí, esse povo que reúne, que são amigos, maçom. Esse negócio não é de Deus, tá? E como eu não tenho que agradar ninguém, eu já falo que pela palavra eu noto. Maçonaria não é de Deus. Eles pegam a Bíblia e leem. Como é bom e agradável estarem reunidos os irmãos. Nós temos evangelho. Se você conversar com o espírita, o evangelho é algo que eles manuseiam. Se você conversar com, como é que chama aquele povo dos santos dos últimos dias? Mormons. Eles têm a Bíblia. E depois eles têm um adendo à Bíblia. Se você pegar um testemunho de Jeová, eles têm uma Bíblia. Eles só trocam algumas vírgulas para Jesus ser menor e não ser Deus. Então Jesus é um ser menor. Então, não é pegar uns versículos. É caminhar na verdade. Prega a verdade. Prega a palavra com preparação. Presteza. Meus irmãos, prontidão, diligência. Tem a diligência, tem a pessoa diligente e tem a pessoa negligente, não tem ou não? Semana eu fui lá ver o Samuel e ele mostrou a máquina que ele estava trabalhando. Até não achei que um rapaz desse tamanho fazia uma máquina grande daquilo trabalhar. Mas nós mostramos ali os vazamentos, não é? Falei, essa máquina está enxuta pela idade, não foi o que você falou? Não, acabou de sair da revisão, alguns já têm, mas ela está enxuta, está bonita a máquina, não está? E ele estava diligente ali em cima da máquina para não estragar a máquina, não é isso, irmão? Se um cara quiser estragar a máquina, ele pega ali o bico, enfia bem no cantinho, faz força com a máquina e estoura. Diligência. Eu notei que o irmão estava com diligência, com cuidado no que ele estava fazendo. Por que nós não temos esse cuidado com a palavra de Deus? Você viu uma mulher que gosta de asseio em casa? Ela limpa, ela tira o pozinho, ela ajeita, ela briga com o marido que largou o chinelo, ela briga com o filho que largou a carça para um lado, ela briga com tudo. Mas por que não é diligência assim na palavra de Deus? É errado ser diligente no lar? Não. Eu estou falando, por que não se cobra também quando está diante da palavra de Deus? E tem a mesma prontidão. Tem homem que passa pretinho no carro, tal. Meu carro, acho que se lavar, pega a pneumonia. Porque é difícil ver uma água, mas ele passa o pretinho. Glória a Deus. Se for isso para louvar o Senhor, mas e se a gente tiver que entrar na poeira para pregar o evangelho? Vai ficar tudo grudado o pó ali. Está pronto para isso? Amém. Então quer dizer que não é um Deus na vida dele. Glória a Deus por isso. Mas se eu falar, não vou pregar o evangelho lá, porque lá tem pó. Aí acabou tudo. Segundo,
quer seja oportuno, quer não. Uma das coisas que nós não notamos aqui é que nós temos que pregar a palavra, sendo aceita ou não. Nós temos muito medo de ser repreendidos com pregar a palavra, correto ou não? Das pessoas irem contra nós quando nós pregamos a palavra. E isso aqui está nos chamando a atenção também para esse fato. Nós precisamos pregar a palavra a tempo e fora de tempo, quer seja aceito ou não. Meus irmãos, várias coisas são contra a palavra de Deus. A cultura, a tradição, a reputação dos ouvintes, a aceitação, o apreço da comunidade ou não. Então, isso não pode alterar o compromisso do pregador em pregar e em pregar a verdade. Olha, se você chegar lá na universidade hoje estadual lá em São Paulo, com a mensagem da cruz, onde todo mundo agora picha o muro, cabelão tudo assim, não toma banho, está tudo lá com a camiseta lá do Che Guevara, tudo lá. É lá que eu tenho que pregar também, correto ou não? E essa palavra não pode ser modificada para eu pregar lá. Tem que ser do jeito que ela está escrita aqui. Eu vou ser aceito? Não? Não vou ser aceito. Talvez eu vou levar alguma surra ali? Sim, talvez sim. Talvez eu vou ser expulso do local de pregação? Sim, talvez sim. Então eu vou ficar nesse púlpito aqui. Como é seguro eu ficar aqui? Eu nunca vi ninguém levantar a mão e falar, olha, eu não aceito essa verdade. Então eu me escondo atrás desse púlpito. É muito mais fácil aqui atrás do púlpito. Porque só entra aqui quem quer ouvir a palavra, então eu não vou ter nenhuma posição, pelo menos aberta. Pelo menos aberta. Então eu me escondo atrás do púlpito, eu me escondo nessa poltrona confortável, eu me escondo atrás do meu evangelicalismo, não é verdade ou não? Eu sou evangélico. E nós precisamos então ir onde a cultura vai ser contra nós, onde a tradição vai ser contra nós. Uma vez nós ensinamos a palavra de Deus para uma mulher, e ela começou a comer a Bíblia. E ela começava a ler, ela estava avançando com a leitura da Bíblia. E um dia ela chegou e falou para nós, olha, eu estou com um grande problema, que eu notei aqui na Bíblia algumas coisas, e eu entrei em briga com a minha mãe, então nós estamos brigando muito, porque a mãe dela estava presa à tradição. Então o que ela resolveu? Abandonar a Bíblia e agarrar no tradicionalismo e na tradição. Ela não conseguiu ser oportuna, pregar a palavra. 4, corrige, repreende. Meus irmãos, essa correção está querendo dizer correção de conduta ou da falsa doutrina. Meus irmãos, de primeira a gente falava, procure uma igreja perto da sua casa. Hoje a gente fala, procure uma igreja que realmente pregue a verdade. Então a gente não pode mandar ninguém para qualquer igreja hoje. Ah, é uma igreja evangélica? Não. Principalmente então, toma cuidado. Por quê? Porque você quer a segurança dos seus filhos, você quer a segurança da sua família, do seu cônjuge, então você tem que querer que ele vá para uma igreja que pregue a verdade e que corrija a conduta e corrija a doutrina que está sendo pregada. Ou seja, pregue a doutrina verdadeira. Então eu preciso ser corrigido todos os dias pela palavra do Senhor. Eu preciso disso. Quem trabalha com pedagogia diz, toda criança quer ser disciplinada, como é? Limite. O cristão também ele quer o limite da palavra na vida dele. Ele deseja. Gente, quando eu comecei a ler a Bíblia, quantas coisas que eu fui corrigindo. Aqui da segurança em Cristo, né? No caso nosso. Olha, antes de eu me converter, eu tinha funcionário que quando eles vão trabalhar, eles falam assim, ó, o senhor me registra num salário, mas o senhor me paga 2, não tinha isso? Eu tinha os funcionários assim. Quando eu me converti, eu falei, não, vem cá, nós vamos acertar isso aqui. Eu vou pagar o que você ganha, você vai ter que pagar o NPS. Ele falou, não aceito. Eu falei, então tá bom,
Vamos registrar no que você ganha e eu pago para o seu NPS. Porque Cristo estava vivendo em mim, mostrando que eu estava errado. Eu tive que mudar tudo isso. Por que isso? Porque eu sou bom? Não. Eu continuo sendo ruim. Mas aquele que habita em mim é bom. E ele está moldando o meu caráter. Eu ainda sou um pecador. Eu não amo mais o pecado, mas eu ainda sou um pecador. E como é que eu me reconheço como um pecador? Quando eu olho para Cristo Jesus e vejo a pureza e a perfeição dele. Então eu preciso todos os dias ser corrigido, ter a conduta corrigida pela palavra. E para isso eu preciso de uma doutrina pura. E eu preciso corrigir a doutrina errada também. E a palavra faz isso, ela corrige tanto a conduta quanto a doutrina. Eu quero que você preste muita atenção. Repreende. Correção dos motivos da pessoa. A motivação que você tem para viver Cristo Jesus. Qual é a motivação que você tem para viver Cristo Jesus? Ah, eu quero porque eu vou para o céu. É isso? Nossa, que pobreza. Às vezes você nem vai por conta disso, porque Cristo você quer trocar com ele. Ah, eu vou porque eu quero ir para o céu. Eu não amo a Cristo. Um pregador diz, olha, se algum dos clientes soubesse que Cristo vai estar no céu eternamente, eles não vão querer ir para lá. Porque o comportamento que eles têm é de quem odeia Cristo, então eles não vão suportar estar para sempre com Cristo Jesus. Então essa é a gravidade das coisas hoje. Então a palavra diz, repreende. Essa repreensão, ela vai olhar o motivo do meu coração e vai fazer o quê? Vai me convencer do meu pecado. Ah, irmão, mas o senhor não é salvo? Sou, mas eu ainda preciso caminhar muito. Eu ainda não serei perfeito nessa terra. Embora eu caminhe em direção à perfeição, e você também, nós não seremos perfeitos nessa terra. E nós vamos olhar que o intento do nosso coração, muitas coisas são fora da palavra do Senhor. Então, quando nós somos corrigidos, e os motivos do nosso coração, e nós somos convencidos do nosso pecado, então nós temos a oportunidade de quê? Arrependimento e voltar para o lugar certo. Voltar. Quantas coisas, gente, eu tive que voltar. Eu queria ser uma igreja diferente. Eu procurei exemplos de igreja diferente, igreja da hora, da moda, e eu estou vendo que eu fui visitar umas igrejas aí, eu estava vendo que não tinha um crescimento, mas tinha um inchaço. Como um câncer maligno que chega e ele vai multiplicando ali desordenadamente. Não estou falando que tudo que é grande é pecado, por favor. Eu estava falando que onde eu visitei, eu vi que havia um inchaço. E que eram igrejas fazedoras de amigos. Sabe aquelas igrejas clube? Só falta você pôr o pé na cadeira e pedir um cafezinho durante o culto. Mais ou menos isso. Então nós precisamos da palavra. Nós precisamos da repreensão da palavra que vai nos convencer do pecado e vai nos levar ao arrependimento verdadeiro. E aí nós estamos prontos para caminhar mais um pouquinho. Exorta e doutrina, ensino e educação na palavra de Deus. Meus irmãos, as matérias da nossa escola bíblica tem que ser a verdade que é Cristo Jesus, a palavra. Nós precisamos mergulhar na palavra de Deus. Eu e você, nós precisamos disso. Nós não podemos pular essa etapa. Por quê? Aí ele chega a falar, pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos. Chegou esse tempo ou não? Estava lá e está hoje. Estava lá nos tempos de Paulo e Timóteo e está hoje. O mesmo tempo. As pessoas querem o quê? Ah, na sua igreja tem isso. Ah, então eu vou para lá porque tem isso. Ah, na sua igreja não tem isso, então eu não vou para lá. Ah, eu estou procurando uma igreja que eu me sinta bem. Deve ser a igreja do capeta, porque igreja é luta. É guerra. É guerra contra o meu eu. É guerra contra a mentira que há no meu coração. E eu confrontado com a verdade, e eu fico bravo com a pregação da verdade.
Igreja local, onde eu vou ter um problema, às vezes, com meu irmão, e eu vou ter que perdoar o meu irmão, e o meu irmão vai ter que me perdoar, e nós vamos ter que caminhar com Cristo. Não é lugar de perfeição, porque meu irmão não é perfeito, mas eu também não sou. E talvez eu seja menos perfeito que o meu irmão, e não reconheça isso. Eu queria que você prestasse muita atenção. Ao se tratar da realidade atual, temos o apelo para manter-nos firmes em meio à pressão do quê? Do mundo. Nós não podemos deixar entrar aqui a falsa doutrina. Nós não podemos deixar aqui que o ego das pessoas prevaleça no culto. Muito pelo contrário, Cristo tem que ser o centro do culto. A mensagem do culto tem que ser o evangelho da graça. Isso não muda. Pedro estava pregando, então o que ele pregou? Cristo. E depois ele falou, vocês mataram e crucificaram, mas arrependam-se e creiam no evangelho. 3.000 convertidos. Aí passou um pouquinho e foi à frente. Pedro falou a mesma pregação e depois falou, arrependam-se e creiam no evangelho. Mas 2.000 convertidos. O que ele pregou? 5 passos para não sei o quê. Foi isso? Não. O evangelho. O evangelho. Meus irmãos, não existe nada de novo para nós pregarmos. É o evangelho que está aqui nesse livro. É Cristo. Nós estamos prontos a sofrer a pressão, intolerância com a pregação da verdade? Ou nós vamos amarelar, vamos mudar nossa... Eu vou mudar a pregação, senão eles não vão gostar de mim. Eu vou mudar a pregação, senão eu vou apanhar aqui nesse local. Eu vou mudar a pregação, senão o povo vai embora, aí não vai ter dízimo na igreja. Nossa, gente, eu vou pregar porque aquele homem dá muito dízimo, e se eu contrariar ele vai embora com a família dele. Como é que eu vou fazer sem o dízimo dele? Não tem isso hoje? Eu vou pregar, porque aquele cara, ele é bom de púlpito, então de vez em quando eu quero aproveitar ele na pregação, e se eu pregar isso aqui para ele, ele vai embora, aí eu vou perder aquele braço direito, não é assim? Não, eu também eu vou pregar uma coisa legal, senão eles mandam eu embora daqui, e eu vou ficar sem o púlpito, e eu amo mais o púlpito que a Cristo. Cobiças e coceiras nos ouvidos. Os crentes que são nominais, ou seja, eles falam que são cristãos, mas não são, eles seguem seus próprios desejos e cercam-se de pregadores que lhe oferecem a bênção de Deus sem o perdão de Deus. Então é assim, olha, eu te abençoo. Não precisa mudar de vida, não. Olha, tem um óleo aqui, ó. Você leva e passa no portal da sua casa. E tudo vai ficar bom na sua casa. É isso que o povo quer, não é? Uma vez, uma pessoa olhou aquele óleo e falou, me dá um pouco desse óleo, pastor, que eu preciso levar para minha casa. Eu falei, não, isso não é feito assim. A palavra de Deus diz, olha, chama o presbítero, unge com óleo, mas não é o óleo que cura, é a oração da fé que cura o enfermo. Então eu prefiro, às vezes, que você não use. Aí a pessoa mudou de igreja. Ela ganhou um óleo vermelho, que todo mundo ganhou. Ela falou, aqui, ó, pastor, o senhor não quis, mas aqui, ó, o pastor de lá me deu o óleo para me passar na minha casa, bem feito para o senhor. Eu falei, ô irmã, cercam-se de mestre, segundo as suas cobiças. Meus irmãos, se alguém te oferece a bênção de Deus, a parte do perdão de Deus, você está numa furada. Você está numa furada. Se alguém te oferece salvação sem arrependimento, você está numa furada. Por isso que eu brigo muito com essa oraçãozinha do final do culto. Vem aqui, confessa Jesus aqui como Senhor, chama Jesus para entrar no seu coração, chama Jesus para isso, tal. Agora você está salvo. Cadê o arrependimento? Cadê? Quando você sair daquela porta aí, o que você vai fazer? Acender um cigarrão? Atacar a mulher do próximo? Roubá-la na empresa? Emitir nota fria? Cobiçar o que é do outro? Salvação, a parte do arrependimento. O homem está declarando o outro homem salvo, mas quem tem que declarar é Cristo.
E a salvação, ela não acontece sem o arrependimento verdadeiro. E quando há o arrependimento verdadeiro, eu vou à igreja e falo, eu quero professar minha fé, porque Jesus Cristo me salvou. E mudou a minha história, mudou a minha vida. Eu me arrependo do homem que é, eu quero pedir perdão aqui para os irmãos. Isso é salvação, porque ela é produzida por Deus, não pelo homem. Não dá para o homem manipular a salvação. Para encerrar, recusam a verdade, esses mestres, recusam a verdade e se entregam às fábulas. Falsas ideologias, hoje tem muito disso no seio da igreja. Filosofias. Tem um padre aí que está na moda. Tem crente que compartilha esse padre. Eu acho que eu não vou falar o nome desse padre aqui, não vou não. Falar só o sobrenome, Melo. O cara é um filósofo, não tem nada de Bíblia no cara, e o povo põe para frente o negócio. Não tem a mensagem da cruz, não tem arrependimento, porque não entende nada disso. Ele é um filósofo. Terrível. Terrível. Tipo assim, ame a pessoa que te ama, e deixa as outras do lado. Tipo isso, totalmente contra Cristo. Orem pelo que vos perseguem, tá? Cristo falando. Recusam a verdade. São falsas ideologias, filosofias que estão penetrando, perspectivas em oposição à verdade. Eu espero certas coisas, mas está em oposição à verdade, não tem problema, eu continuo. Tudo que estiver contra essa verdade, nós temos que tirar dos nossos corações. E aí ele faz até a Jô tinha parado, não tinha lido, mas aí eu falei, Jô, leu 5 também. Tu, porém, eu e você, nós devemos ser sóbrios em todas as coisas. O que é sóbrio? Não cambaleante. Correto ou não? Ontem eu vi um cara lá, ele fica perto do fora, né, Leomar? Ele vai lá pedindo dinheiro e faz assim para nós, na janela do carro. Vocês conhecem ele ou não? Fica ali na rua do fora, naquele semáforo. Ele pede dinheiro e fala, não tem. Ele fala, uma alegria dele, mas está sempre cambaleante, nunca sóbrio. Nós temos que ser sóbrios. Tem outra coisa, agora que crente não gosta, suporta as aflições. Quer dizer que nós teremos aflições. Meus irmãos, você sabia que talvez você vai acabar o seu casamento porque você se converteu a Cristo? Sabia disso ou não? Sabia disso que você pode ser morto pelos seus pais porque você aceitou o Evangelho da Graça? Ou o Evangelho da Graça te alcançou? Não vamos pôr esse negócio de aceitar, que senão fica naquelas perguntinhas do final do culto. Você sabia que lá nos muçulmanos tem pai que mata a filha porque ela creu no Evangelho? Sabia disso, que ela é jogada de cima do apartamento? Ou quando o pai é muito bonzinho lá, ele põe para a rua e a pessoa vai ter que mendigar, porque lá não é fácil, não. Faz o trabalho de um evangelista. Qual que é o trabalho do evangelista? Levar o quê? O Evangelho. O Evangelho. Nada mais que o Evangelho. Cumpre cabalmente, totalmente, o ministério que Deus tem para você. Meus irmãos, ministério não é aqui dentro. Ministério é sua vida. Ministério é sua vida. Títulos não te dão ministério. O que te dá ministério é quando você se arrepende e Jesus te salva. E Ele já te dá as condições para você avançar com o reino de Deus. Que Jesus tenha misericórdia de cada um de nós. Que Ele nos abençoe e dirija a nossa vida. Amém?